É isso aí, galera. Este é o Nerd na TV, seu canal de cultura pop, entretenimento geek. Galera, hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente, tá, galera? Pra quem não conhece, tá, o senhor Regis Tadeu é um crítico musical, tá? Conhecido por suas opiniões um tanto contundentes, às vezes até polêmicas, né? E há algum tempo atrás, ele deixou no seu canal, tá, a sua opinião a respeito do fim do Chaves no Brasil, né? No fim da exibição do Chaves no Brasil. Particularmente, eu sou inscrito do canal do Regis Tadeu, tenho diversas concordâncias com ele no campo musical, campo onde ele tem maior conhecimento, costumo assinar embaixo de certas coisas que ele diz a respeito de certos estilos musicais e de certos artistas de determinados estilos, né? Uma curiosidade é que este vídeo que o Regis Tadeu fez sobre o Chaves, ele me passou despercebido, tá? Já tem um ano que ele fez esse vídeo, né? Mas eu acho que é oportuno essa contraposição que a gente vai fazer aqui à opinião dele, porque Chaves está para voltar ao Brasil. Ao que parece, já está fechado aí o acordo entre a Televisa e o Grupo Chespirito, então, para a felicidade do Regis Tadeu, o Chaves em breve estará de volta ao Brasil. Antes de começar, eu quero dizer que o Regis Tadeu ele tem todo o direito de falar mal de qualquer manifestação artística que ele queira, tá, galera? Toda manifestação artística, em especial no show business, né, na televisão, ela é também um produto, sujeito a crítica, sujeito a gente falar bem, a gente falar mal. Eu não absorvo pra mim o que falam de mal daquilo que eu gosto, não me importo com isso, porque eu não me acanho em falar mal daquilo que eu não gosto também. E achei válido a gente pontuar algumas das coisas que ele diz ali, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo aí do Regis Tadeu. Meu amigo e minha amiga, nos últimos dias eu estive acompanhando a consternação, vamos dizer assim, né, dos fãs do Chaves com o fato de que o seriado não será mais exibido aqui na TV brasileira, né, incluindo a emissora de TV a cabo. Não vai mais acontecer. E eu só tenho a dizer uma coisa, até que enfim isso aconteceu. A princípio, né, eu perguntaria aí, que consternação é essa que ele tá se referindo? Que consternação? Não houve, tá, gente? Simplesmente não houve. O Brasil tá vivendo uma pandemia, né, gente? Coisa terrível aí. A gente tem coisa muito mais importante, muito mais urgente pra se preocupar do que com o fim do Chaves, da exibição do Chaves no Brasil, pelo amor de Deus. Na verdade, o Regis Tadeu, nesse vídeo dele, ele mostra que ele deu bem mais importância ao fim do Chaves do que os próprios fãs dele. O que aconteceu é que a mídia, a imprensa que fala de variedades, comentou sobre o fim, mesmo emissoras que nem eram SBT comentaram, porque é uma curiosidade, né? Um programa de mais de 3 décadas e meia, exibido ininterruptamente, saindo do ar, é uma coisa que chama atenção. Foi uma curiosidade, lógico que as páginas, né, do Chaves, do Chapolin na internet comentaram, lógico, né, os fãs mais exagerados, tudo, mas que consternação nenhuma. Sinceramente, o Regis Tadeu deu mais importância a isso do que os fãs do Chaves. Vamos seguir aí. Um dos grandes mistérios da história da TV brasileira é exatamente o que fez o Chaves durar inacreditáveis 36 anos no ar e praticamente sem um horário fixo e assim, e de maneira ininterrupta, reprisado de um modo que beirou desesperador. Bom, a princípio não há mistério nenhum no sucesso do Chaves ou do Chapolin no Brasil. É só saber somar 2 mais 2, né? Vamos desmistificar aqui pro Regis Tadeu, já que ele acha difícil, tá? Primeiramente, nós temos aí o texto do Bolenos, ele é estruturalmente agradável, ele não se propõe a ser um agente de transformação social, né, como alguns comediantes têm a pretensão de ser hoje em dia. É um texto que ele é redondinho, ele tem toda uma estrutura. O Bolenos, ele mostra muito domínio sobre as técnicas da narrativa, em especial sobre os elementos do humor e da comédia. É um texto que não apela em nenhum momento, que não força em nenhum momento. Todos os personagens ali têm uma função, tá? Ninguém tá ali caindo de paraquedas, tá? Ele teve uma sacada que eu não sei se foi dele ou se alguém antes dele já tinha feito isso, que é de trazer para o live action aquela história da turminha de crianças do bairro, né? Que a Luluzinha fazia, que o Charlie Brown, né? O Snoopy fazia, que a nossa Turma da Mônica faz até hoje. Ele faz isso com maestria, ele faz isso sem forçar a barra, entendeu?
também no Chapolin, a ideia de criar uma situação onde em um país de terceiro mundo até o super-herói tem uma dificuldade incrível para realizar a tarefa dele. Eu não sei se isso foi uma sacada dele ou se alguém fez antes dele. Temos aí um elenco que tem uma sincronia muito boa, os atores têm uma química muito boa entre si, eles têm um timing de comédia muito bom, os escadas fazem muito bem o seu papel. É um texto com muita generosidade artística, né, que permite que cada ator, através dos seus personagens, tenha o seu momento de se destacar. Isso é vital para a durabilidade de qualquer grupo humorístico, tá? E nada disso adiantaria se aqui no Brasil nós não tivéssemos um homem de televisão incomparavelmente maior do que o Boni, que é o Silvio Santos, que teve a sacada de pegar o Chaves e o Chapolin, que ao contrário do que o Regis Tadeu falou, né, fixou um horário estratégico. Por boa parte da trajetória do Chaves ele passou no Brasil entre meio-dia e 1h da tarde. Aí ele pegava aquela criançada que não estava em idade escolar e que passou a manhã toda vendo desenho, já emendava vendo Chaves, pegava aquele pai que vinha do trabalho almoçar em casa e almoçava assistindo Chaves, pegava aquela mãe de família que passou o dia cuidando da casa, parava para ficar um pouco com os filhos vendo Chaves, pegava aquela criança que já está em idade escolar, que chegava da escola, ia ver o Chaves, pegava a família toda. E teve um segundo horário, às 6 da tarde, que por boa parte da trajetória dele passou também, onde ele pega também aquele pessoal que tá chegando em casa nesse horário, entendeu? Passava um pouquinho antes de começar a novela da Globo. Quer dizer, o cara pega a família toda. Foi uma sacada do Silvio Santos, que permitiu, juntamente com qualidade inegável do trabalho do Bolanos, que ele teve esse sucesso, entendeu? O desprezo do Regis Tadeu pelo Chaves é irrelevante. Na verdade é essa. Agora que a gente já desmistificou aqui o segredo da durabilidade do Chaves, a gente vai seguir aqui. O crescimento do cinema nacional nas últimas décadas criou um novo mercado de trabalho para os artistas do audiovisual e criou também a necessidade da capacitação desses artistas. Com o domínio de determinadas técnicas e com as escolhas corretas, o curso Cineasta Indie vai ensinar a você que sempre quis ser um cineasta a realizar o seu projeto com baixo orçamento e com qualidade profissional, com qualidade adequada ao mercado. Em outras palavras, o aluno aprenderá a enxergar o seu trabalho como uma forma de lhe prover sustento e não apenas como uma expressão artística. Venha você também para o curso Cineasta Indie. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. E o mais inacreditável, e que talvez explique um pouco do retardamento mental generalizado que a gente vive hoje no Brasil, cara, é que a série, ela conseguiu uma audiência significativa, cara, nas manhãs, sabe? Ultrapassando 6 pontos de audiência. Aí você vai falar assim, mas é essa audiência de crianças. Negativo. Gente adulta, com barba na cara, mãe de família. E reparem que o Regis ele fica escandalizado, né? Eu não sou o cara do metaforando, mas ele mostra assim um incômodo verdadeiro. Chega a torcer a boca pra falar mal do Chaves, e o problema dele não parece ser o Chaves. O problema dele parece ser o... Deixa eu ver isso aqui. Então, a audiência que o Chaves dava nas manhãs explica um pouco do retardamento mental generalizado, né, que o Brasil vive. Pô, eu perguntaria qual que é a desculpa do Regis Tadeu, então, já que ele não gosta, né? Mas tudo bem, vamos seguir aqui, tá? Não pra falar do Chaves, mas pra falar dos fãs, né? Parece que o que incomoda ele não é o programa, mas os fãs, é o fato do programa fazer sucesso. Parece que incomoda ele bastante. Mas é assim, vamos lá. Você já viu o que é oferecido pros espectadores como opção para que eles não queiram ver o Chaves? O que é oferecido como opção nas outras emissoras aí para essas mães de família, para esse pessoal de barba na cara? O que é oferecido? Dá uma olhadinha lá, depois você volta aqui e a gente conversa. Beleza? Vamos seguir aí. De madrugada, pra você ter uma ideia, cara, a audiência ultrapassava 2 pontos, que para o horário da madrugada é uma audiência absurda. A Globo, ela tanto tentou que só recentemente ela conseguiu os direitos de transmitir no Multishow, né? No canal a cabo. Numa tentativa absolutamente patética de fazer, de arregimentar um público que até então não dava a menor bola pro canal. Você vê, por exemplo, aí ele fala aí da audiência que teve na madrugada, vai nos horários em que o Chaves fez sucesso, tudo. Vamos lá, gente. Aqui ele choveu um pouquinho no molhado, tá?
Realmente, dá uma olhadinha no que as outras emissoras estão oferecendo, gente. Tem aí uma lei esdrúxula aí que inviabiliza a produção de programas infantis aí. Então você pega nas manhãs aí, o que era pra tá passando desenho pra criançada assistir, tá passando programa que não tem nada a ver, hein? Programa com umas temáticas que não deveriam nem estar passando naquele horário. Nas horas da tarde, antigamente era o horário dedicado às crianças e às donas de casa, tudo. Hoje em dia é só programa de receita, só programa de fofoca, programa de baixaria, programa de receita, fofoca e baixaria, tudo junto. Das 6 horas da tarde começa o jornalismo Mundo Cão. Às vezes antes, até 4 horas da tarde, que algumas emissoras, né, tem aí a sacada de colocar um apresentador carismático pra quebrar um pouco o clima, mas é só tragédia, é só enchente, só tiroteio. Cara, Deus abençoe o Chaves, que foi o melhor programa em exibição na TV aberta pelos últimos 15 anos. E quem acha que eu tô nivelando por baixo, porque na TV aberta não é referência de boa programação, foi o único programa decente já exibido na história do canal Multishow, gente. Fala sério. Bom, aqui tá tranquilo, tá, gente? Aqui tá tranquilo. Ele acha ruim, ele acha horroroso, ele acha péssimo, é direito dele. Ele tá dando a opinião dele, isso aí não me incomoda em nada, tá, galera? Se o tom do vídeo fosse apenas esse, não teria problema nenhum, tá? Eu não estaria aqui fazendo essa contraponto aqui a ele. Eu, por exemplo, gente, eu não vejo a menor graça no Porta dos Fundos. Quando eu digo eu, tô falando eu mesmo, este locutor que vos fala, tá, gente? Não é o canal Nerd na TV, não. Tá? Não vejo a menor graça, entendeu? Acho que eles estão muito mais preocupados em meio que em constranger as pessoas que não concordam com aquilo que eles têm como uma visão de mundo ideal, do que em fazer piada propriamente dita. Entendeu? Ninguém nunca vai me convencer que esses caras têm graça. E eu não tenho pretensão nenhuma de convencer o Regis Tadeu que o Chaves tem graça. Nem o Chaves vai ser menor por isso, nem o Regis Tadeu vai ser maior por isso. Ali é direito dele falar mal de qualquer manifestação artística que ele queira. O tempo inteiro, durante os anos 90 e pelo menos até a metade da década do ano 2000, a Globo tentou tirar o Chaves do SBT. Tentou, mas tentou muito. Por quê, cara? Porque o Chaves dava mais audiência que os programas da Globo. É uma coisa impressionante isso. Não há por que se espantar, não. Não tem do que se espantar. E não é nem questão de gostar ou não, de ser bom ou ruim. É entender como funciona o mercado, né? Chaves não fez sucesso apenas no Brasil e no México. Fez sucesso por toda a América do Sul. Foi exibido com sucesso na Itália, França, Portugal e Espanha. É reprisado com alguma regularidade no Japão, na Coreia. Eu não sei qual foi a aceitação da obra do Bolenos nos Estados Unidos, tá? Não faço ideia, mas eu acho muita coincidência que o Homem-Abelha lá dos Simpsons se pareça tanto com o Chapolin, fora o fato de ser mexicano, né? O programa dele é exibido pelo canal 8, que é o canal da Televisa, né? Número 8, e do nome dele em off ser Pedro Chespirito. Isso no Simpsons, é um dos desenhos de maior audiência, né, no mundo. Então acho que alguma fanbase, ponto da referência poder valer a pena, né? Ele deve ter até nos Estados Unidos, né? Entre a comunidade latina de lá, pelo menos. Então eu, sinceramente, não acho de estranhar, não. Tá? Se eu fosse o dono da Netflix, eu já teria tentado comprar o Chaves há muito tempo. Não acho de estranhar, não. Só que o que a Globo queria, cara? A Globo queria adquirir os direitos da série para interromper essas derrotas. Quase deu certo em 2005, quando o contrato com o SBT estava chegando ao final. E a Globo foi lá, cara, e fez uma proposta absurda para adquirir os direitos do Chaves. Mas para quê? Para somente tirar a atração do SBT, que era a concorrência. Não tem a mínima qualidade para estar na programação da Globo. Né? Não tem, a Globo, quer você queira ou não, cara, a Globo tem um padrão de qualidade em termos de imagens, de texto, enfim, tem esse padrão Globo de qualidade. E o Chaves não tem a menor condição. Bom, isso é aquilo que eu expliquei agora há pouco, né? Não é questão de ser bom ou ruim, é questão de ser vendável ou não, né? E a Globo sabia que era vendável e queria comprar. Com relação a não ter qualidade de passar na Globo, sabe outra coisa que não tinha a menor qualidade de passar na Globo? Hermes e Renato. Agora me diga se houve, nas últimas 2 décadas e meia, algum programa humorístico na Globo tão engraçado, tão divertido quanto Hermes e Renato. Então talvez esse padrão Globo de qualidade aí não seja algo a ser levado em conta, né? Vamos adiante aí. Por uma série péssima em todos os sentidos. As pretensas piadas são simplesmente horríveis. A produção é paupérrima. Os roteiros não tem pé nem cabeça.
E as interpretações, cara, são constrangedoras, cara. O Regis Tadeu, ele acha, né, que ele tem uma percepção da realidade melhor do que das outras pessoas que gostam do que ele não gosta. Porra, é sério que a produção do Chaves é paupérrima? Porra, ô Regis, ô. Não, cara. Mas é que as lutas da WWE são todas combinadas também. Não são, não. Só você viu isso, Regis. Só você viu, tá? Ele quer apontar e dizer que o rei está nu, né? Só que ele faz isso dentro de uma praia de nudismo. E só ele tá vestido, né? Quer dizer, o errado é ele, né? Bom, vamos lá. Com relação à escola de atuação aí do México, ela é desse jeito mesmo, exagerado, entendeu? Carregado, tá? Pode ver qualquer filme do Cantinflas. Pode ver aí as novelas da Televisa que passam no SBT mesmo. Pode ver, entendeu? É assim, ele não se agrada disso, tudo bem. Não gosta, entendeu? O problema é que ele se mete a falar do roteiro. Poxa, aí fica complicado. Ele fala que o roteiro do Chaves não tem pé nem cabeça. Aí eu sou obrigado a perguntar se ele sabe a diferença das duas coisas. Se ele não anda por aí quicando com a cabeça no chão, achando que tá andando com os pés. Pelo amor de Deus, vamos lá. Ó. Os roteiros do Bolainos, do Chaves, eles têm começo, meio e fim, tá? Este começo, meio e fim, eles são muito bem amarrados, eles têm uma conexão lógica. Os ganchos entre as cenas, eles não são apenas bons, eles são muito bons. Você pega aí episódio lá do disco voador, que o Chaves conversa com a Dona Florinda e com o Kiko no pátio, enquanto o seu Madruga tá conversando com o seu Barriga dentro de casa. Ou a cena lá que o Chapolin conversa por telefone com o engenheiro Caminho do lado dele, entendeu? Os ganchos de uma cena para outra em Chaves, eles são muito bem definidos, são muito bem feitos. As piadas, elas costumam ser oportunas dentro dessa estrutura. Um roteiro sem pé nem cabeça seria um roteiro sem esta estrutura. Porque eu tô te falando, sem começo, meio e fim, com cenas desconexas, com personagens que aparecem de forma inoportuna, com falas inoportunas. Isso seria um roteiro sem pé nem cabeça, uma bagunça dentro de cena, tá? Se ele tá dizendo de não fazer sentido, bom, vai ver que o roteiro do Chaves é complexo demais pro Regis Tadeu. Vai ver que é isso, né? Do contrário, dizer que um roteiro do Chaves não tem pé nem cabeça é não conhecer a estrutura de um roteiro. Simples assim. Mais absurdo ainda, cara, era a quantidade de bordões repetidos, cara. Era um negócio desesperador. Ok, crítica válida, tá, gente? Nós temos aí um grande carinho pelos bordões aí do Chaves, do Chapolin, mas cada personagem do elenco principal tem de 3 a 4 bordões, então isso aí pode cansar o público, sim. Eu não acho que isso seja um defeito absurdo, como ele tá dizendo aí, tá? Senão, coitado do Chico Anísio, né, também, né? Cada personagem tem um bordão, mas ele tem não sei quantos personagens, bem mais personagens do que o Bolainos. Então não acho pra tanto não, né? Pode cansar sim, eu concordo com ele nesse ponto aí, mas acho que não foi pra tanto não. Olha, tem atrações que são tão ruins, mas são tão ruins, que se tornam geniais, né? Os Trapalhões eram um exemplo disso. Querer chamar o Chaves de clássico do humor, cara, é mais do que você forçar a amizade, cara. Isso é uma insanidade. Aqui o Regis Tadeu, ele mostra a princípio que ele não conhece a definição objetiva de um clássico. Às vezes nós, né, utilizamos a palavra clássico de forma assim, aquele filme da Sessão da Tarde que a gente tem muito carinho por ele, que a gente ainda gosta quando vê, entendeu? Que nos remete a um outro momento, entende? Nem sempre eles são clássicos. O clássico, ele tem uma definição objetiva. Clássico é um seriado, um desenho, um filme, um jogo de videogame cuja relevância ela é indelével, cuja importância ela não se perde com o tempo. Isto é um clássico, tá? Agora, será que o Chaves, será que ele é importante, ele é relevante na história da Televisa? Será que ele é importante para a comédia, para o humor mexicano no mundo? Será que ele é importante para a televisão mexicana? Será que ele influenciou algum artista? O Chaves, ele fez ainda mais sucesso no México do que no Brasil, mas vamos falar de Brasil aqui, tá? O que será que o Danilo Gentili diz do Chaves? É muito comum as pessoas falarem assim, nossa, Chaves fez sucesso porque era um humor simples, era um humor infantil, pueril, mas se engana muito quem fala isso, porque uma obra que é construída em cima de fundamentos tão simplórios como esses, jamais teria ultrapassado a barreira do espaço e do tempo como Chaves ultrapassou. Não é? Em muitos países, de muitas culturas diferentes, para pessoas de classes sociais diferentes. Eu era pobre em Santo André, gostava, já ganhei dinheiro, continuo gostando, meus amigos gostam, o pessoal da Venezuela gosta, o pessoal da Argentina gosta, do Chile gosta, nos Estados Unidos tem gente que gosta, Simpsons tem um personagem baseado no Chapolin. Então,
Se essa obra do Bolanos fosse uma coisa simples, inocente, pueril, se fosse só essas características simplórias que fosse o fundamento da obra dele, jamais chegaria tão longe com tanto sucesso. O que será que o Paulinho Gogó diz do Chaves? O Roberto Bolanhos era gênio, né? É gênio, vai ser sempre gênio, não por ser puro, por não usar coisas picantes nos seus textos. Ele era gênio porque era gênio. O Sérgio Malandro. Falar de Roberto Bolanhos, falar do Chaves, né? Eu fico muito feliz porque o melhor da vida é a gente dar risada, a gente se divertir. E realmente você teve muita importância. Porque o SBT sempre foi alegria. O SBT sempre fez as coisas para as crianças. E que Chaves não é só criança. Chaves é criança, é adulto. Mas Chaves, principalmente, é para quem tem um coração de criança. Os refrões, sem querer, querendo. Eu também, eu crio meu refrão, glu, glu. E isso, né, fica na cabeça da pessoa. E sempre, quando eu penso sem querer, querendo, eu penso em você. Então, muito obrigado por tudo que você fez pela gente. Muito obrigado por você ter existido. Obrigado. A Dani Calabresa, Cris Paiva, a Marli Cevado. A minha infância foi vendo Chaves. E o meu filho, eu tenho um filho de 3 anos e ele assiste também. Então, é pra sempre. Na hora que eu vi o cenário, vocês não estão entendendo, eu comecei a chorar. O que será que esses humoristas dizem do Chaves? Será que eles gostavam, que eles têm alguma influência dele no trabalho deles? Será? O que será que o Carlos Alberto de Nóbrega, o maior humorista brasileiro vivo, tem a dizer do Chaves? Será que eles o reconhecem como um clássico? A ideia é da emissora, mas quem está organizando tudo é o Marcelo, que é o diretor da praça. O Marcelo queria, pai, você tem que entrar de qualquer maneira. Falei, eu não entendo de Chiquinha, o resto vocês podem o que vocês quiserem. E me puseram de professor de Girafales, talvez por gozação, porque eu sou o mais baixo de todos. Bom, o Regis Tadeu, ele pode morder a testa aí de raiva se quiser, entendeu? Mas o Chaves é um clássico. Isso não é discutível. Isso não é sequer discutível, tá? Vai chorar na cama que é lugar quentinho, é o que eu tenho a dizer. E aí ele fala dos Trapalhões, tá? Aqui, gente, eu estou surpreso. Achei muito interessante dele gostar tanto de Trapalhões a ponto de ele dizer que Trapalhões é genial. Porque todas as críticas que ele fez ao Chaves encaixam perfeitamente nos Trapalhões, gente. E aí eu tenho que dizer uma coisa, gente. Recentemente, inclusive, o Trapalhões ele foi reexibido pelo Viva, tá? Você que não conhece, ele era um programa humorístico, tá? Exibido na Globo antes do Fantástico, aos domingos. Era um reis do merchandising, né? Empresas brigavam pra fazer propaganda dentro do programa, tamanho sucesso que fazia. Eles não queriam nem que o programa entrasse em intervalo, eles queriam fazer no meio do programa. E eu achei muito interessante a forma como o canal Viva reexibiu os Trapalhões, porque eles mantiveram o merchandising, as propagandas da época. Pra história da televisão brasileira, achei interessantíssimo. Algumas piadas dos Trapalhões estão bastante datadas, tá? Aquelas que falam do plano Sarney e tudo, lógico, né? Estão muito datadas. Mas no conjunto da obra continua sendo um programa muito divertido. Eu recomendo quem não conheceu, conheça, tá? Tendo dito isso, tem tudo aquilo que importa a um programa de comédia. Tudo, tá? Produção, direção de arte, timing pra comédia, química entre o elenco, tudo. Chaves é muito superior a Trapalhões. Não é uma questão de preferência não, tá, gente? Eu deixaria ocasionalmente de ver um episódio do Chaves pra ver um dos Trapalhões, tá? Não é uma questão de preferência não, é uma análise técnica, uma análise de elementos artísticos, tá? O único quesito da comédia onde os Trapalhões superam o Chaves era na questão do improviso. Renato Aragão, em tempos áreos, foi um grande improvisador, o Mussum mais ainda. O Mussum acho que foi o melhor improvisador da comédia brasileira. Mas justamente o improviso, que era o ponto forte dos Trapalhões, foi um dos responsáveis por acabar com o programa. O improviso ele tem que ser usado com parcimônia, tem que ser usado no momento certo, tudo, né? Aí na fase pós-Trapaltel, aquela fase da agência Trapa Tudo, né, da Vila Vintém, tá? Aquele excesso de protagonismo em cima do Renato Aragão, que já era muito presente mesmo em fases áureas dos Trapalhões, aquilo sai de controle. Excelente, você vê, a generosidade artística que há no texto do Bolanhos falta no texto dos Trapalhões. Era uma coisa assim, o Renato Aragão ele gostava muito, ele fazia tudo pra parecer mais que os outros, né? Ele sempre era o namorado feio, né? Da bonitona da novela da vez, ou ele era o amigo do bonitão da novela que ensinava o bonitão da novela a chavecar, compunha as músicas do Roberto Carlos, ele ensinava o Pelé a jogar bola, e nos filmes dos Trapalhões ele sempre era o super-herói. Ele era o amigão das crianças, né? Sempre que uma criança prodígio aparecia, ele queria atuar com aquela criança. Vivia levando o trem da alegria pro programa dos Trapalhões. Era sempre ele, estando mais à frente. Quando era para entrevistar algum convidado internacional, era ele que entrevistava, os outros ficavam à parte.
E junta isso ao fato, ele começava a improvisar em cima de improviso, já feito, tudo. Você vê na cara do elenco o desconforto de não estar conseguindo trabalhar, entendeu? O Renato Aragão chegava a atrapalhar os outros. Você vê que em alguns quadros dessa fase, os outros nem aparecem. Era o Didi, o Didi, o Didi. Então, sinceramente, até na durabilidade, na durabilidade da qualidade, o Chaves superou os Trapalhões, gente. Bom, isso aqui não é pra virar um Chaves versus Trapalhões, tá, gente? Eu gosto muito dos dois, tá? Mas se eu tivesse que escolher um dos dois pra passar na minha emissora, eu passaria o Chaves. Isso também se deve, essa adoração toda, ela se deve basicamente ao mesmo motivo que fez muita gente se estapear pra conseguir ingresso daquela turnê recente do Sandy Júnior. Basicamente, é o mesmo motivo. É a permanente vontade que essa turma tem, cara, de voltar a ser alguém sem responsabilidade, sem os problemas da vida adulta. São pessoas que querem, mesmo por alguns minutinhos, voltar para aquela área, para embaixo daquele edredom emocional quentinho, sabe? Relembrar o tempo em que a mamãe preparava o café da manhã para você, gostosinho, com pão com manteiga, leite quentinho, cafezinho quentinho, para você ficar assistindo Chaves de manhã. Existe uma enorme parcela de gente adulta, cara, que não consegue lidar com essas responsabilidades dos dias atuais, cara. E ela quer, de uma certa forma, voltar a ser criança novamente. Tem gente que não pode esquecer de tomar o remédio. O médico prescreveu? Tome. Senão você acaba fazendo um vídeo aí absurdo desse no YouTube. Meu Deus, vamos lá. Ó. Esta fantasia que ele tá falando do edredom emocional, o edredom, não sei como é que pronuncia, sempre erro. Esta é uma fantasia do Regis Tadeu, tá? Não é dos fãs do Chaves, não. Veja bem, a coisa de um ano atrás ou dois, ele levou no canal dele o grande Sérgio Reis, lenda da música sertaneja aqui no Brasil. E ele contou toda a historinha, tá? Ele falou que o primeiro compacto que ele comprou na vida dele foi um compacto do Sérgio Reis, tá? O Coração de Papel. E ele contou toda a historinha, ele vivenciou o momento em que ele contou lá que a mamãe dava dinheirinho pra ele, comeu o lanchinho dele na escola. O que já mostra que o Regis Tadeu já não é tão raiz como ele tentou mostrar nesse trecho do vídeo aqui, né? Então, quanta gente da geração dele, a mãe tinha condição de dar dinheirinho pra ele comprar lanchinho, né? E ele não comprava o lanchinho, gente. Ele não comprava. Ele ficava guardando e passava fome e guardava pra comprar o disco do Sérgio Reis, tá? Ele vivenciou esse momento, cara. Mais uma vez, eu não sou o cara do metaforão, mas você via, os olhos dele brilhava por trás dessa lente fundo de garrafa aí. Aí que acontece? Ora, o Regis Tadeu, ele tem uma coleção de 15 mil LPs e, se eu não me engano, acho que 20 mil CDs, se eu não me engano. Agora, veja bem, só tomando uma base pelo que ele falou desse disco do Sérgio Reis, você acha que ele ouve esses LPs todos? Ouve nada, gente. Ouve nada. Ele já deve ter tudo isso daí em arquivo digital. Besta ele se não tiver. Ele tem isso aí por quê? Porque isso daí tem valor sentimental pra ele. Que ele olha pra isso aí, de vez em quando ele pega um outro e sopra o pozinho, entendeu? Dá uma olhadinha do encarte, fecha o olho e fica imaginando lá quando aquele disco foi lançado, o impacto que aquilo causou, as roupas que eles usavam, mulherada que gostava, tudo. Aí vamos supor que eu esteja errado e que ele tenha assim uma vitrola daquela vintage não sei o que, lá que acabou de ganhar uma propaganda gratuita aqui no canal, e que ele realmente ouça. Ele coloca aquilo na vitrola, aí começa aquele riscadinho, aquele som riscadinho, chiadinho ali do vinil, entendeu? Aí pronto, aí ele completou a experiência, aí ele acentuou a experiência. Neste momento, ele volta a ser aquele roqueiro desocupado, sem responsabilidade, junto com os amigos dele, que ficavam ouvindo lá a música com ele. Quando a mamãe levava a limonada pra ele, tudo, levava o salgadinho, daí ele fica ali lembrando de como ele ficava pensando que ia ser a vida adulta dele, quando ele se tornaria um músico de sucesso, como aqueles que ele ouvia. Entende? Pô, bicho, é isso, é uma fantasia dele, bicho. Ele sim tem esse anseio por ser alguém sem responsabilidades. E aí você vê, né, cara, é triste porque ele chega na vida adulta e ele vê que o que sobrou pra ele foi falar mal de outros músicos, entende? O que sobrou pra ele foi isso. Eu acho muito saudável a pessoa vivenciar os momentos em que ela não era uma pessoa responsável, né? Porque se você pensar só nas responsabilidades que você tem, só no boleto que você tem que pagar, você não dorme, né, meu? O problema é o cara fazer isso e querer menosprezar quem faz a mesma coisa, só que ao invés de fazer isso ouvindo, né, uma coleção de vinil que custou o olho da cara, ele simplesmente faz vendo Chaves de graça, né? Lamentável, né? Meio triste isso. Gente adulta,
gente pretensamente madura. Não, pretensamente maduro é você, né, Regis? Fala a verdade, né? Essa coisa de você ficar menosprezando a pessoa que gosta do que você não gosta, simplesmente por gostar daquilo, isso, bicho, é coisa de gente sequelada, Regis. Sério, entendeu? Sendo mais específico, é coisa de roqueiro sequelado, como eu fui, como eu era, quando eu tinha meus 16 anos, entendeu? Eu fui chegando aí perto da casa dos 20, fui vendo como aquilo era ridículo, fui parando. Hoje eu tô com 40, entendeu? Você tá com 60 e ainda parece que você se incomoda, você se escandaliza quando uma coisa que você não gosta faz sucesso. Pô, eu era moleque quando aquelas músicas horríveis, né? Ainda são horríveis, faziam sucesso. Não bastava falar mal das músicas, que a música em si não tem culpa. Eu tinha que falar mal de quem ouve, tinha que xingar quem ouve, eles eram os culpados, né? Isso quando eu era adolescente. Vai vendo que atitude ridícula é essa, né? E você ainda faz isso, cara. Você ainda faz isso, você tem uma necessidade de autoafirmação, cara, que é típica de um adolescente. Na boa, cara. Eu até entendo, né? Quando a gente fala de certas pessoas que gostam de certos estilos musicais aí, né? Que não tem respeito por quem não gosta e liga aquela porcaria no último volume só pra te provocar, né? De propósito, né? Pra te encher o saco. Aí não tem jeito, né? Você vai falar mal da música, vai falar mal do cara que tá fazendo isso também. Não tem jeito. Só que ninguém vai colocar um episódio do Chaves num telão, tá? No meio da Avenida Paulista, te obrigar a assistir. Ou então fazer uma convenção do Chaves no portão da tua casa. Ninguém vai fazer isso. Repetindo mais uma vez, coisa de gente sequelada, tá? Coisa de gente que já tá na terceira idade aí e ainda tem uma necessidade ridícula de autoafirmação, tá? Você tá simplesmente abusando do direito de ser xarope, mais nada. É o mesmo tipo de gente que ia para sessões de cinema de filmes de super-heróis fantasiadas, né? Aqueles Thor, os caras metidos naquela roupa de Thor, os caras com uma puta barriga, sabe? Aquela pança toda, sabe? É esse tipo de gente, cara. Para pessoas da minha geração, cara, é o mesmo tipo que você babar ovo para aquele tipo de humor inocente de cirquinho, sabe? Aquele humor bobinho, sem maldade. Meu, não dá para babar ovo para esses tempos de cirquinho. Que bom seria se a gente não babasse ovo pra nada, né, Regis? Mas o ser humano, ele é exagerado, é assim mesmo. Você não é um bom representante da sua geração, não. Várias pessoas aí da sua geração que gostam do Chaves, que gostam de coisa que você não gosta. Agora você tá dizendo aqui, babar ovo pra humor de cirquinho. Primeiro você mostrou lá atrás que você não conhece a definição de um clássico, e aqui você me confirma isso, né? Vou ser mais respeitoso, tá? O humor circense, este é o humor clássico do qual os outros derivam. É o humor do Chaplin, é o humor dos Três Patetas, é o humor dos Trapalhões, entendeu? É o humor do Jerry Lewis, este sim, tá? Jerry Lewis pra mim é um humorista extremamente supervalorizado, mas outro dia a gente fala disso. É um tipo de humor, aquele humor acrobático, aquele humor físico, aquele humor pastelão, e sim, um humor ingênuo, um humor inocente e que funciona. Eu costumo dizer que o Chaves, o politicamente correto, que deu certo, costumo dizer isso. Aí o que acontece? Então, destes aí derivam os outros, cara. É lógico, né? Pode gostar de todos esses aí, não gostar especificamente do Chaves, claro, achar que ele não faz isso bem, mas, meu, não tem pra onde fugir, tá? Esses que eu comentei sempre vão ser referência. É um tipo de humor que a TV brasileira tá tentando desesperadamente ter de volta. A Globo tenta, o SBT de vez em quando, o Ratinho faz umas coisas meio circense no programa dele e tudo. É isso, é um humor vendável e é um humor que funciona. É um humor que não precisa apelar, é um humor que se basta. Então você vê gente adulta, ansiosa e excitada por esse tipo de coisa, pelo Chaves, assim, é papo para psicólogo e, nos casos mais graves, para psiquiatra. Bom, Regis, essa é a sua opinião e nós aqui no canal não respeitamos a sua opinião. A opinião onde você diagnostica as pessoas que gostam aí do Chaves, né, com problemas psiquiátricos, simplesmente porque você não gosta do Chaves, realmente é impossível respeitar uma opinião imbecil dessas, tá? Respeita sim o seu direito de dar essa opinião, tá? Esse direito você tem, afinal de contas você nos xingou aí de paciente psiquiátrico, de idiota, o caramba quatro, mas você não nos acusou de nenhum crime, né? Então, mesmo que uma opinião seja imbecil, o autor da opinião tem o direito de expressá-la. E nós aqui no nosso canal temos também o direito de dizer que você sim é que tem um problema sério com a percepção que você faz de si próprio. De achar que as suas esquisitices são menos ridículas do que as nossas ou de qualquer outra pessoa. Na verdade, pela afetação com a qual você se comporta, você consegue torná-la até um pouco mais ridícula, né? E de não perceber essa pessoa, essa figura caricata que você é aos olhos de qualquer pessoa minimamente lúcida. Meu, é como eu sempre digo, cara, todo fã é um idiota.
Ok, então todo fã é um idiota, tá? Se o Regis Tadeu não é fã dos artistas cuja obra ele coleciona, eu nem sei do que eu posso chamar ele, cara. Realmente não sei. Porque em plena era digital, onde a mídia física ela se tornou descartável, você manter uma coleção, ter ciúmes de uma coleção que te custa dinheiro, tempo, espaço físico, né? Trabalho com a manutenção, porque você vê que ele é um cara bem organizadinho, né? Ele deve fazer manutenção dessa coleção, como todo bom colecionador, né? Isso, juntar teia de aranha, juntar pó, né? Ou então ele paga alguém pra fazer, né? Então, numa época o cara faz tudo isso, sendo que ele poderia ter todo esse material em arquivo digital, que eu acho que ele deve ter com certeza, aliás, ele tem tudo isso por puro apego à mídia física, sem ser fã dos artistas cuja obra ele coleciona. Cara, idiota é pouco pra definir o Regis Tadeu, então. Ora, são milhares de LPs e milhares de CDs também, tá? Milhares. É provável que o Regis Tadeu tenha discografias completas de cada cantor, de cada banda que ele goste. Sendo provável também que ele tenha versões em LP e em CD dessas discografias, e isso se não tiver algumas cópias variadas do mesmo CD ou do mesmo LP por causa de uma edição especial, uma arte diferente na capa, um encartezinho diferente. A afetação com a qual o Regis Tadeu sempre se comportou me leva a acreditar nisso. Não que precise de tudo isso. Numa era em que a mídia física ela se tornou dispensável, entendeu? Se você tiver 3 LPs ou 3 CDs de um mesmo cantor, de uma mesma banda, você já é fã dessa banda, já é fã desse cantor, entendeu? Se não for, se você gasta um espaço físico para armazenar isso sem ser fã desse cantor ou dessa banda, você tem que evoluir para poder ser chamado de idiota, cara. E se o Regis Tadeu admitir que ele é fã desses artistas, dentro da lógica imbecil que ele defende, ele vai estar admitindo que é um idiota. Olha só a situação ridícula que o cara se coloca pra tentar ser aí a voz de uma sensatez que ele nunca teve, entendeu? Quando muito dentro daquilo que ele sabe fazer, que é a música. Se você realmente gosta disso, por que você gosta do Chaves? E não tenha vergonha também de declarar que você sempre achou isso uma grande porcaria, tá bom? Não é vergonha nenhuma não gostar de Chaves. Não é vergonha alguma achar Chaves uma porcaria, nada disso, né? Só que o contrário também não é vergonha. Gostar de Chaves, ainda que aos 40 anos, também não é vergonha nenhuma, entendeu? Agora, quer dizer, o cara passa o vídeo todo deixando muito claro aí a vergonha alheia que ele sente aí pelas pessoas que, como eu, tem barba na cara e gostam de Chaves, e agora vem falar que o outro não tem que sentir vergonha por não gostar. É claro que não tem, mas os outros também não tem, pô. Ah, Regis, na boa, vai encher uma laje, bicho. vai se olhar no espelho. Pô, é brincadeira, né? Sem contar que existem falhas verdadeiras aí no trabalho do Bolainos que, como fã crítico, eu posso pontuar aqui, pô, né? O excesso de situações repetidas, né? Os bordões que ele próprio, foi a única bola dentro que ele deu no comentário dele todo, o Regis Tadeu, né? O excesso de refilmagem de episódios, sendo a versão anterior quase sempre superior à próxima, né? Tem coisa que a gente pode criticar sim, sem falar bobagem, como o Regis Tadeu falou aí, pô, no vídeo dele inteiro praticamente, entendeu? Bom, gente, é o seguinte, esse tipo de vídeo aqui, ele vai ser muito raro no nosso canal, no canal Nerd na TV, tá? Nosso canal é pra ser leve, não é pra ter treta, pro pessoal se divertir, se entreter, entendeu? Mas eu achei interessante a gente pontuar aí algumas das coisas que o Regis Tadeu disse no vídeo dele, né? Afinal de contas, ele não falou mal do Chaves, ele falou mal dos fãs, né? E eu achei interessante a gente fazer essa contrapartida dos comentários dele aí, beleza? Continuarei inscrito do canal dele, tá? Continuo tendo várias concordâncias com ele no campo musical. Ele costuma acertar no campo musical. Fala umas bobagens de vez em quando. Fala que o Michael Jackson não foi o rei do pop. Fala que os Mamonas não tinham graça nenhuma, né? Fala bobeira também, mas costuma acertar, tá? Neste vídeo aqui, não foi feliz. Só falou abobrinha, só falou groselha. Mas ninguém é perfeito, né, gente? Ninguém é perfeito. E quando isso acontece, nós estamos aqui pra dar aquele chacoalhão de realidade aí, beleza? Galera, este foi o Nerd da TV de hoje, entendeu? Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, beleza? Forte abraço, valeu!